Bom dia, pessoal. Meu nome é Fabrício, eu sou analista de treinamento de redes aqui da Intelbras e hoje a gente está aqui para mais um webinar Intelbras para falar sobre o Wisify. Na verdade, para falar sobre o Wisify e sobre gerenciamento centralizado de Access Points. Então, nós vamos descrever o software, apresentar algumas formas e alguns detalhes da configuração que facilitam bastante a vida de quem vai utilizar e implementar essa solução aí no seu cenário. Bom, primeiro, o que é esse software Wisify que nós estamos oferecendo para você? O Wisify é um sistema de gerenciamento centralizado de Access Points. Imagine que você tenha uma rede de um hotel, de um condomínio ou de uma empresa que você queira configurar todos os APs de uma vez só. O Wisify ele permite isso. Ou que você queira, por exemplo, criar várias redes wireless nesse ambiente, vários SSIDs diferentes, uma rede corporativa, uma rede de visitantes, uma rede que você precise de gerar vouchers para esse usuário ter acesso. O Wisify foi desenvolvido para isso. E você consegue fazer isso tudo de maneira centralizada. Você instala o Wisify num servidor na sua rede, numa máquina da sua rede e consegue gerenciar todos os access points que você tem lá em Intelbras, AP310, AP360 e o AP300 de um único local. Então, se eu tivesse 50 access points ali na minha rede, eu consigo de um único computador fazer o gerenciamento de todos eles, sem precisar ficar acessando IP por IP, rádio por rádio, interface por interface. Não, eu crio grupos de configuração dentro do Wisify e faço tudo de maneira centralizada. Isso reduz bastante o tempo da implementação do projeto, reduz a chance de erros também de configuração. Às vezes você configura um, quando você vai configurar o outro, você não lembra se a configuração é a mesma, se você fez o mesmo, observou todos os detalhes, às vezes a configuração de um pode ficar diferente da outra. No Wisify, isso é impossível de acontecer, você faz o gerenciamento totalmente centralizado. Além disso, como eu falei, existe a possibilidade de ali dentro você criar formas de liberar o acesso para esse cliente. Então, utilizando os Captive Portal que a gente vai falar aqui, você consegue liberar o acesso para um cliente de um hotel, por exemplo, com base no uso do CPF dele. Então, ele chega aqui na Intelbras, a gente tem algo parecido instalado aqui, o cliente chega aqui na Intelbras, ele faz um cadastro lá na portaria, quando ele vai usar o Wi-Fi aqui do ITEC, ele precisa digitar o CPF dele. No Wisify você consegue fazer isso, consegue criar o cadastro individual, consegue gerar vouchers, senha simples, ou usar como padrão, utilizando a senha do Wi-Fi mesmo. Então, a ideia do Wisify é justamente permitir o gerenciamento, a configuração e o controle e o monitoramento da sua rede wireless de maneira centralizada, reduzindo tempo, reduzindo mão de obra e facilitando essa manutenção. Então, a nossa ideia aqui é demonstrar na prática como o Wisify funciona, mostrar para vocês como é a configuração desde o início, passando pela parte de configuração do wireless, Captive Portal, acesso via CPF, voucher, até as configurações principais do Wisify ali. Eu já tenho ele aqui, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu já tenho ele instalado aqui na minha máquina, então eu já instalei porque durante o processo de instalação ele exige que eu reinicie o computador e se eu reiniciar o meu computador aqui a gente perde a nossa transmissão, então eu já deixei ele instalado. A instalação é muito simples, é um next, tem uma parte que eu escolho qual que é a porta de acesso HTTP, qual que é a porta para acesso ao Captive Portal, mas já vem como padrão 8000 e a outra 8001. Eu só dou next e o produto já está instalado. É muito simples a instalação, é como instalar a maior parte dos softwares que a gente tem contato no dia a dia. Então a instalação é muito simples, por isso que eu já fiz e eu não vou reiniciar a minha máquina aqui. Ele já está instalado, mas ele ainda não está configurado. Então a gente vai fazer a configuração desde o início aqui no Wisify e vocês vão entender melhor como é o funcionamento e quais os problemas que ele resolve. Então eu tenho ele aqui, depois que eu instalo, ele cria o ícone aqui, eu posso optar por criar ou não o ícone na área de trabalho. O meu foi criado aqui nos meus programas. Ele abre um serviço, uma página web, o serviço é web, ele abre uma página mesmo, como se eu estivesse navegando na internet, mas não é. Eu estou navegando no meu localhost aqui no meu computador, né? A página é só uma interface para o software que está rodando aqui atrás. E a primeira tela
é uma tela de configuração inicial do software. Então, se eu já tenho o Wisify, vamos imaginar que eu já instalei o Wisify no meu computador, mas eu estava funcionando, estava gerenciando os access points, mas eu precisei formatar a minha máquina. Eu posso ir lá no Wisify depois de instalado, fazer um backup dessas configurações, guardo, formato a minha máquina, instalo novamente o Wisify e faço a importação dessa configuração aqui. Nesse caso eu não vou fazer porque eu não tenho eu não tinha configurado ainda o Wisify, a minha configuração é inicial. Então eu não vou fazer nenhum backup, mas eu poderia ter feito o backup e agora subir essas configurações aqui e todo o sistema já estaria configurado novamente. Eu vou criar uma configuração do zero aqui. Então eu vou criar um usuário, vou dar o nome de admin aqui no meu usuário. O meu e-mail, então eu vou criar um cadastro aqui dentro do Wisify, o meu e-mail. Opa. E na linha de baixo eu coloco uma senha. Essa senha não é a senha do meu e-mail, obviamente, é a senha que eu vou usar para acessar o sistema. Então eu vou criar uma senha aqui, deve ser uma senha difícil, né, para as pessoas não terem acesso facilmente ao Wisify. Então eu vou criar aqui uma senha, vou confirmar essa senha e avançar. Na próxima tela, se na minha rede, na rede que está conectado à minha máquina, eu já tenho access points Intelbras conectados ali e restaurados e no padrão de fábrica, com a senha no padrão de fábrica, eles já aparecem aqui para mim. Então eu já tenho um AP310 aqui conectado, ele já está ligado aqui na minha rede, na mesma rede que está o meu computador. Ele aparece aqui o modelo, o IP, o MAC e a versão de firmware desse access point. Eu posso já nesse momento adicionar ele aqui e já criar configurações para ele, ou eu posso criar uma configuração inicial, mas não aplicar a esse access point. Eu já vou adicioná-lo aqui, eu já marco aqui. Se eu tivesse outros access points, eu já poderia marcar todos que eu quisesse que recebesse essa configuração inicial e já aplicar a todos ao mesmo tempo. Mas como eu só tenho um, eu vou aplicar a só esse. Num segundo momento eu vou adicionar um segundo AP360 que eu tenho aqui, mas por enquanto eu vou adicionar ele. Na próxima tela, as configurações do Wi-Fi principal, do primeiro Wi-Fi que eu vou configurar. Então, por padrão, inicialmente eu preciso criar uma rede wireless dentro do Wisify. Então eu vou criar a rede wireless padrão aqui e lá dentro eu consigo adicionar outras redes wireless. Mas eu vou criar aqui a rede padrão, vou chamar ela de teste 1 e a senha do Wi-Fi mesmo, pelo menos 8 caracteres. E aqui nessa mesma tela eu tenho a opção de criar, se eu quiser também, uma segunda rede wireless para visitantes. Então eu crio uma rede principal aqui e posso também criar uma rede visitantes. Eu vou criar isso lá na frente num segundo SSID, por isso que eu vou deixar a configuração somente do Wi-Fi principal. Essa rede visitantes aqui eu posso deixar ela sem senha, por exemplo, se o cliente quiser, a pessoa que estiver chegando ali na rede quiser usar uma rede sem senha, ele poderia usar essa, o meu funcionário pode usar uma outra que tem senha, enfim, eu posso criar combinações aí de controle de acesso para essas redes wireless. Mas eu não vou criar a rede visitantes, eu vou passar direto, vou configurar só o Wi-Fi principal e ele me dá um resumo aqui das configurações que eu estou fazendo. Então, usuário admin, meu e-mail, Wi-Fi principal e visitantes nenhum e acessar o Wisify. Pronto, já está feita a configuração inicial, a configuração básica do Wisify. Depois que eu faço essa configuração aqui e quando eu marco ali a opção para configurar o access point, o Wisify já envia essas configurações para o AP automaticamente. Eu não preciso mais acessar o access point quando ele está gerenciado pelo Wisify. Na verdade, depois que eu adiciono o AP ao Wisify, eu não consigo mais gerenciá-lo pela interface web. Então, vou logar aqui no Wisify, admin, a senha que eu criei lá atrás, e vou entrar. Pronto, já entrei, já acessei aqui a página inicial do Wisify. Isso daqui
é uma dashboard, né? Uma página com informações, as principais informações de status da minha rede wireless. Então agora eu só configurei um access point, né? O primeiro AP que apareceu ali atrás eu adicionei ao WiZi-Fi. Então ele aparece aqui, quantidade de access points que eu tenho configurados dentro aqui do sistema. Eu tenho um online, que é esse que eu configurei, e nenhum offline. Ele vai aparecer offline aqui caso eu desconecte a alimentação, caso eu desligue aquele access point que já está configurado aqui. Então vai aparecer como status, ele está configurado, mas ele está desligado. Ele foi removido fisicamente, foi desligado daquela rede, ele vai aparecer aqui como offline. Se ele estiver conectado, configurado e ligado, ele aparece como online e aparecem todos os access points da minha rede que estão sendo gerenciados pelo WiZi-Fi aqui. Nos clientes conectados, aparecem todos os clientes que estão conectados aos APs que estão configurados no WiZi-Fi. Então imagine que eu tenha 10 access points sendo gerenciados pelo WiZi-Fi e cada access point eu tenha 50 clientes. Eu vou ter 500 usuários conectados aqui no meu, aparecendo aqui na minha lista de clientes conectados. E lá na frente eu consigo ver a quantidade de clientes conectados por access point. Isso é legal. Às vezes eu tenho um gargalo, às vezes eu tenho muita gente conectada em um AP e pouca gente conectada em outro. Aí eu consigo visualizar aqui, consigo mecanismos aqui dentro do WiZi-Fi mesmo de ajuste de potência e sensibilidade para fazer com que esses usuários sejam distribuídos entre os outros APs. Então aqui aparece a lista com clientes conectados. Os clientes mais ativos, os clientes que estão fazendo mais trafegando aqui dentro do meu sistema, né, dentro dos meus APs, que estão utilizando a minha rede wireless aqui dentro dos APs. Os grupos WLAN, qualidade de sinal e percentual de dispositivos a gente vê mais para frente depois que o meu dispositivo estiver conectado aqui. Mas é um resumo também de quem está conectado a qual grupo wireless, qualidade de sinal, se está bom, se não está bom da maioria dos clientes e a quantidade de dispositivos por padrão que estão conectados aqui. Lá em cima tem um outro resumo da quantidade de clientes, quantos clientes conectados no wireless caracterizado como corporativo, quantos clientes conectados ao wireless visitantes, quantos APs online e quantos APs offline. Então essa aqui é a primeira tela de status do WiZi-Fi. Na próxima aba, na aba rede, o WiZi-Fi já mostra para mim quais são os access points que estão conectados ao WiZi-Fi. Então eu tenho aqui um AP310, que eu já conectei ele aqui. Vou conectar ele aqui no cabo. Soltei aqui, conectei outra vez. Para vocês verem que muda aqui o status do access point, né, quando eu solto o cabo e coloco lá de novo. Então ele mostra para mim quais são os access points que estão conectados aqui na minha rede wireless, o status dele, o modelo, o comentário aqui. O comentário é o nome do AP. Eu posso editar aqui e quando eu for adicionar um novo AP, eu posso dar um nome para ele. Então, AP1 recepção, AP2 recepção, AP1 primeiro andar, AP2 primeiro andar e assim vai. Eu consigo dar um nome para o access point para facilitar a identificação dele ali dentro da minha rede. Dentro da configuração do access point, eu consigo mudar a cor do LED. Então, a cor que vai aparecer aqui em cima do LED, em cima do access point, quando ele estiver configurado, né, quando ele estiver ativo, eu consigo criar outras combinações aqui de cores e usar outras configurações aqui para definir a cor do LED do access point. Então eu posso usar, por exemplo, nessa parte definir a cor, mas eu posso criar um grupo WLAN, que a gente vai ver lá na frente, e nesse grupo, todos os APs que fizerem parte desse grupo usarão o LED daquela cor. Vou deixar da cor verde aqui por padrão. Então o Access Point está usando o grupo WLAN padrão. Eu vou avançar aqui um pouco no grupo WLAN para vocês entenderem o que significa isso. Quando eu adiciono um Access Point dentro do WiZi-Fi, lá na configuração inicial, eu criei aquela rede wireless teste 1, criei uma senha e avancei. Então eu configurei naquele Access Point aquela senha e aquele SSID. Aquilo por trás do WiZi-Fi, ele está criando um grupo WLAN. Esse grupo WLAN é um conjunto de configurações
que ficam salvas dentro do WiseFi e que eu adiciono esse conjunto de configurações ao Access Point. Então eu não preciso configurar, por exemplo, o SSID de AP por AP, o controle de banda de AP por AP, ou a senha do Wi-Fi de cada um deles. Eu crio um grupo com essas configurações, eu crio um perfil, vamos chamar assim, com essas configurações, que nós chamamos de grupo WLAN, e depois adiciono esse grupo inteiro aos APs que eu quero configurar. Então, essa é uma das grandes sacadas aqui do WiseFi. Ele permite que eu crie somente uma vez a configuração e depois adicione os APs a essa configuração. E essa configuração a gente chama de grupo WLAN, que aparece aqui no início na configuração do Access Point. Então, grupo WLAN padrão significa que esse Access Point está usando a configuração, né, do grupo WLAN padrão que já está criado lá. Se eu quiser fazer com que esse Access Point utilize uma configuração diferente, eu posso criar um novo grupo WLAN com características diferentes ali do primeiro. Então, vou abrir aqui para criar um novo grupo WLAN. E aí aqui dentro eu posso configurar o nome da rede wireless, eu posso configurar um perfil de banda, escolher um perfil de banda que já esteja pré-definido aqui dentro do WiseFi. Então aqui, ó, nome do SSID. Eu vou criar um segundo grupo WLAN aqui. Vou criar com o nome de grupo 2. Grupo WLAN 2. Sensibilidade dos clientes. Isso aqui é um recurso legal que tem dentro do WiseFi também, que permite que eu ajuste, que eu derrube os clientes com base no nível de sinal que eles estão conectados ao AP. Então, se o cliente está com um sinal de menos 85, se eu definir aqui menos 85, o cliente do AP que estiver usando o grupo WLAN 2, quando ele estiver com menos 85, ele está conectado. Quando o sinal dele cair para baixo de menos 85, ele desconecta e naturalmente o dispositivo dele vai procurar um access point com um nível de sinal melhor. Esse é um recurso legal que faz com que os clientes não estejam conectados a APs que estejam muito distantes deles. Então, se eu estou aqui na minha sala e eu tenho aqui um AP aqui perto, existe uma grande chance de o meu dispositivo estar conectado ao AP que está aqui perto. Porque se ele estiver muito longe de um outro e o nível de sinal for abaixo do que eu especifiquei, o AP vai me desconectar e o meu dispositivo vai procurar o access point que está mais aqui perto. Então eu posso definir aqui o nível de sensibilidade ou usar um padrão global. Esse global ele é definido por padrão dentro das configurações do WiseFi que vem de fábrica. Se eu usar o global, eu posso ir lá nas configurações do WiseFi e mudar esse valor, e aí esse valor é aplicado a todo mundo que esteja utilizando esse global. Ou eu posso fazer por grupo WLAN. Quando conectado ao grupo WLAN, ele vai usar um valor diferente de sensibilidade, diferente do global que está salvo lá nas configurações padrão do WiseFi. A cor do LED aqui também eu posso definir por grupo WLAN, então todos os APs que estiverem usando o grupo WLAN 2 vão utilizar o LED verde. O SSID eu vou colocar aqui como teste 2, Wi-Fi teste 2, já tem um aqui. É uma outra rede wireless que vai poder ser criada para os APs que estiverem utilizando o Wi-Fi, o grupo WLAN 2. Limite de banda, dá para controlar a velocidade de tráfego por SSID. Se eu quero que os clientes, quando conectados nesse Wi-Fi, tenham velocidade máxima de 10 megabits por segundo de upload e de download, eu posso criar um perfil de banda aqui dentro do WiseFi com essa velocidade. Então ele já vem com dois perfis, um ilimitada e um limitada, mas eu posso criar um novo perfil aqui de 10 megabits por segundo. Então vou colocar aqui 10 mega, download 10 e upload 10 em megabits por segundo, né? Então eu limito aqui em megabits, a velocidade é 10, não está em kbps. E lá no grupo WLAN eu adiciono esse perfil de banda que eu criei lá. E dentro do grupo WLAN também existe a possibilidade de eu
a possibilidade não, existe a configuração da criptografia também ou da forma de acesso a essa rede wireless. Então, Wi-Fi, vou colocar aqui, grupo 2, grupo WLAN 2, vou deixar a sensibilidade global. Aqui existe a possibilidade também de eu desligar os LEDs, se eu não quiser usar o verde, eu posso desligar o LED de todos os access points. Nome, teste 2. Limite de banda 10 MB, então eu já criei lá o perfil 10 MB, mas eu posso usar o ilimitado ou o limitado de 5 MB, que é o padrão, ou eu posso criar outro perfil de banda se eu quiser aqui para esse grupo WLAN. Eu vou usar o 10 MB. A criptografia, na verdade a criptografia não, a segurança, a forma de limitar, controlar o acesso ao Wi-Fi, eu determino aqui no grupo WLAN também, então percebam que eu não preciso entrar no access point para criar uma forma de autenticação a ele, de Wi-Fi, de WPA2, ou Captive Port, ou alguma forma de autenticação. Eu crio o grupo no grupo WLAN e depois adiciono esse grupo WLAN ao access point. Posso deixar como aberto, sem senha, posso usar o WPA2, PSK ou WPA. Autenticação Radius, que aí o sistema, em vez de autenticar dentro do AP ou dentro do Wi-Fi, o sistema vai procurar a autenticação num Radius lá fora. E o Captive Portal, que permite a escolha da forma de autenticação, se vai ser via voucher, se vai ser via CPF, se vai ser via cadastro individual, como que esse usuário vai fazer o acesso. Quando eu seleciono o Captive Portal, o usuário não precisa digitar a senha do Wi-Fi ali na hora de configurar o Wi-Fi. O usuário conecta um Wi-Fi sem senha e quando ele for navegar, é exibida uma página para ele para digitar a senha e digitar o CPF ou digitar os dados pessoais dele. Então a ideia do Captive Portal é justamente essa, o cliente passar pela autenticação, para conectar à rádio, ao AP sem senha, mas quando ele for navegar, ele usa os dados pessoais ou o voucher com o limite de tempo, o CPF com o limite de tempo. A gente vai ver essa configuração aqui. E a limitação de clientes conectados por Wi-Fi. Se eu quiser que no grupo WLAN 2, no Wi-Fi teste 2, eu tenha somente 50 clientes, eu posso determinar aqui a quantidade de clientes também para esse Wi-Fi. Significa que quando o cliente estiver dentro dessa rede com o celular ou com o computador dele e se conectar ao Wi-Fi teste 2, ele vai usar essas configurações e essa rede só vai permitir 50 clientes simultâneos. No mesmo grupo WLAN, eu posso adicionar até 8 SSIDs para os APs 310 e APs 360. Então dá para criar até 8 redes wireless diferentes dentro do mesmo grupo WLAN. Então eu posso criar no grupo WLAN 1 AP recepção, AP estoque e AP cozinha. No grupo WLAN 2, AP primeiro andar 1, 2, 3. No grupo WLAN 3, AP terceiro andar, segundo andar e assim vai. Então eu posso ir criando grupos WLANs e em cada grupo WLAN eu posso ter várias redes wireless diferentes. E aí, dentro do Access Point, eu seleciono qual que é o grupo WLAN que eu vou utilizar. Então, grupo WLAN padrão, que são aquelas configurações que a gente viu lá por padrão, na configuração de Access Point, né? Então eu seleciono qual o grupo WLAN eu quero utilizar aqui. Posso ajustar o padrão de comunicação aqui, qual tipo de dispositivo vai poder se conectar, se vai ser BG ou N ou BGN, qualquer um, em 2.4 GHz. A largura do canal eu configuro aqui dentro da configuração do AP, né? Então dentro do AP eu posso dizer se ele vai usar canais de 20 MHz ou de 40 MHz. Para redes que operam em 2.4 GHz, o produto aqui, o Wi-Fi, já vem configurado como 20 MHz e a gente recomenda o uso do 20 MHz porque você consegue mais canais disponíveis sem gerar interferência em você mesmo. Então você consegue, no mesmo meio, utilizar vários APs, evitando que um gere interferência no outro, utilizando canais de 20 MHz. Com canais de 40 MHz, vai existir uma sobreposição e você vai gerar interferência em você mesmo. Então,
que vem configurado como 20 MHz. Existe a possibilidade de 20/40, mas vem como 20. Dá para selecionar o canal que eu quero operar nesse equipamento. Então, eu posso selecionar o canal do rádio, né, o canal que ele vai operar ali. Se eu quiser utilizar o canal automático, é possível, só que se eu deixar o canal automático, existe a chance de um access point entrar no mesmo canal do outro e eu gerar interferência em mim mesmo. Então, eu preciso fazer a combinação correta de canais para evitar que eu gere interferência em mim mesmo. Eu não consigo fazer um acordo com o vizinho, com outras empresas, para dizer quais canais eles têm que utilizar. Mas eu posso, dentro da minha rede, entre os meus APs, criar a melhor combinação de canais para que um não gere interferência no outro. Então, eu seleciono o canal aqui. A potência de transmissão do access point, esse é um AP310, então a potência de transmissão dele é de até 20 dBm. O AP360 ele tem uma potência maior. A sensibilidade, mesma ideia lá do grupo WLAN, mas aqui está dentro do AP, então eu posso selecionar aqui para esse access point a sensibilidade no valor específico, ou para esse access point ele deve usar a sensibilidade do grupo WLAN, que eu configurei ali, ou a configuração global, que é a que já vem salva dentro do Wi-Fi. Então, existem essas três possibilidades. Se eu quiser fazer individualmente por AP a sensibilidade, eu venho aqui. Se eu quiser fazer por grupo WLAN, por andar, por exemplo, eu faço no grupo WLAN. E se eu quiser que todos os APs usem o mesmo limite de sensibilidade para desconectar os clientes, caso eles passem daquele limite, eu uso o global. O global serve para todos os access points aplicados aqui. E a extensão de canal é se os 20 MHz vai ser extensão acima, 20 MHz para cima, ou 20 MHz para baixo a mais, quando eu uso em 40 MHz. Então, 40 MHz são dois canais de 20 unidos. E aí eu seleciono aqui na extensão se é para cima, 20 para cima, ou se é 20 a mais para baixo. Então tá, eu vou adicionar um segundo AP aqui. Então eu tenho um access point conectado aqui. Eu vou adicionar um segundo access point aqui à minha rede. Então eu vou ligar agora um AP360. Vou simular aqui a configuração de novos APs aqui na minha rede. Já configurei, fiz a configuração inicial. Agora eu vou adicionando APs aqui no meu hotel, por exemplo. Adiciono, instalo eles lá nos locais, conecto eles à rede e aí quero fazer a configuração deles aqui pelo Wi-Fi. Então eu conecto ele na rede. A partir do momento que ele está conectado à mesma rede do Wi-Fi, o Wi-Fi já detecta ele. Ele vai aparecer aqui como um access point detectado, né? Como um access point encontrado. E a partir daqui eu seleciono qual o grupo WLAN que ele vai utilizar. Então eu não preciso mais configurar um por um. Uma vez que eu criei o grupo WLAN, eu só digo para o access point qual que é o grupo WLAN que ele vai utilizar. A partir daí, o Wi-Fi manda todas as configurações para ele automaticamente. Então apareceu aqui, ó, vamos ver, é um AP360. Esse é o IP que ele recebeu aqui na rede. Então o IP que ele recebe automaticamente do DHCP aqui da rede da Intelbras. O MAC do access point, a versão de firmware e um adicionar aqui. Quando eu vou em adicionar, ele já me pede a descrição do access point, ou seja, qual que é o nome que ele vai ter aqui dentro do Wi-Fi, o grupo WLAN padrão que eu quero que ele utilize. Eu tenho ali o padrão, o grupo WLAN que eu quero que ele utilize, na verdade, ele tem ali o padrão. Se eu tivesse criado um segundo grupo WLAN, apareceria aqui, e aí eu adicionaria o AP e salvar. Pronto. Aquele access point já vai receber todas as configurações iguais à do anterior, por conta das configurações que foram definidas no grupo WLAN. Então eu não preciso mais, a partir de agora, configurar AP por AP. Basta eu criar a configuração aqui do grupo WLAN dentro do Wi-Fi e depois adicionar os APs aqui dentro. Se eu quiser remover um access point, então eu vou remover aqui antes que ele... Opa. Vou entrar em um aqui, venho em detalhe, excluir.
quando eu excluo um Access Point, ele remove o AP aqui do WiseFi. Vou excluir o outro aqui também. Ele já remove. Então, todas as configurações que estavam feitas para aqueles Access Points aqui dentro da minha rede, ela já não tem mais. Então, agora, se eu adicionar novamente o Access Point, se eu conectar ele novamente aqui, o WiseFi vai pedir para que eu adicione eles novamente, porque todas as configurações que eu havia feito para ele, elas foram removidas. Mas não foram removidas as configurações dos grupos WLAN. A configuração que eu fiz ali como grupo WLAN, com Wi-Fi, com a senha, com a sensibilidade, todo o padrão que eu criei ali no grupo WLAN, continua existindo dentro do WiseFi. Basta eu adicionar, conectar um novo AP aqui na minha rede, eu vou fazer isso aqui, que vai permitir que eu adicione de novo as configurações a eles. Então, se eu consultar aqui, ó, grupo WLAN, as configurações continuam lá. Se eu quiser criar aqui um grupo WLAN, a opção continua ativa, mesmo que eu não tenha access points conectados, a opção de configurar e de criar novos grupos WLAN no WiseFi continua existindo, e depois que eu crio o grupo WLAN, eu posso adicionar os novos APs a ele. Vou adicionar o grupo 2. Teste 2. A segurança aqui, eu vou criar já um grupo WLAN 2 e vou deixar segurança como WPA2 PSK. Opa. Já iniciei aqui, ó, conectei os access points outra vez. Eles já voltaram aqui, ó, já aparecem de novo. Então, se eu voltar aqui no modo rede, access points não tem nenhum, mas eu vou adicionar novamente os dois access points que eu tenho aqui. Vou adicionar esse com o grupo WLAN padrão. O outro também com o grupo WLAN padrão. E eles aparecem ali. Se eu quiser, por exemplo, atualizar o firmware do meu access point. Então, eu quero fazer a atualização de todos eles. A Intelbras lançou uma nova versão de firmware e eu quero fazer uma atualização sem ter que ir lá e conectar o cabo em um por um ou acessar a interface de um por um. Eu posso fazer o upload do firmware para dentro do WiseFi e, a partir daqui, atualizar o firmware do AP, sem precisar acessar a interface por interface. Então, como eu falei bem lá no começo, a ideia do WiseFi é fazer o gerenciamento centralizado dos access points. Então, eu não preciso mais ir lá em um por um, conectar o cabo em um por um para fazer essa configuração. Não, eu só coloco o firmware aqui dentro, baixo o firmware lá do site, adiciono ele aqui, ó, seleciono o modelo, adiciono o firmware aqui, vou pegar o do 310, vou abrir e salvo. Pronto, eu já crio um repositório, eu crio um firmware dentro do repositório do WiseFi e, a partir daqui, quando eu quiser configurar um novo AP, eu só seleciono o firmware que eu coloquei aqui dentro. A aba cliente, então quando eu tenho algum cliente conectado ao WiseFi, eu vou só fechar ele aqui e vou abrir uma outra vez. Quando eu tenho um cliente conectado aqui no WiseFi, eu posso, a partir daqui, fazer todo o controle do cliente. Então, imagine que o cliente se conectou aqui numa rede wireless e eu vi que aquele cliente ele está consumindo muito a minha banda, ele aparece ali na lista, aqui na home aparece como clientes mais ativos. Eu estou vendo que aquele cliente está fazendo muito download e é um Mac que eu não conheço, é um dispositivo que não é da minha empresa.
Então aqui na aba cliente, eu consigo derrubar o cliente, desconectar ele e bloqueá-lo, inclusive. Eu consigo dizer que aquele endereço MAC não vai conseguir se conectar mais à minha rede wireless que está sendo gerenciada pelo Wi-Fi. E aí, em nenhum dos APs dessa minha rede, aquele dispositivo, aquele hardware, vai conseguir se conectar, né? Ele vai ser bloqueado definitivamente de todos os APs que são gerenciados pelo Wi-Fi. Se eu tiver um outro AP que esteja na mesma rede, mas que não seja gerenciado pelo Wi-Fi, ele vai conseguir conectar, porque o Wi-Fi não vai estar conseguindo ter acesso a ele. Mas se esse AP for gerenciado pelo Wi-Fi, ele vai ser bloqueado, o MAC, né, do dispositivo vai ser bloqueado aqui, e aí ele não consegue mais acessar. O grupo de acesso, isso aqui é bacana também, lá na parte de criptografia, na parte da criação do grupo WLAN, eu consigo dizer qual lista de MACs, qual endereços MACs podem ter acesso ou não podem ter acesso à minha rede wireless. Então, quando eu crio aqui, dentro do grupo WLAN, ele tem a opção controle de acesso, bloquear, permitir ou desativar. Eu posso criar uma lista de endereços MAC aqui dentro da aba cliente. Então eu defino quais os MACs eu quero que somente eles tenham acesso a um determinado SSID. Então aqueles clientes, somente aqueles rádios, aqueles celulares ou aqueles computadores terão acesso ao Wi-Fi Teste 2. Eu crio aqui na aba cliente uma lista com esses MACs, o registro de todos eles, e aqui seleciono bloquear ou permitir e marco a lista aqui embaixo. E aquela lista que eu defini lá, eu seleciono ela aqui e bloqueio e libero acesso somente para eles e bloqueio todo o resto. Ou posso fazer o contrário. Se tem um MAC que eu quero bloquear e ele não se conectou ainda, mas eu quero que ele nunca se conecte, eu não quero esperar que ele se conecte para eu entrar lá e bloquear, eu já sei qual que é o MAC que eu quero bloquear, eu crio ele lá na lista e depois adiciono ele aqui como bloquear, marco bloquear e seleciono a lista aqui embaixo. Ele vai bloquear sempre aquele endereço MAC ali. Então na aba cliente, grupo de acesso, eu crio essa lista com os MACs, esse grupo, né, com os MACs que eu quero bloquear ou que eu quero liberar, e aí depois eu seleciono o grupo lá atrás. Então é um recurso legal, quando você sabe quais dispositivos você quer bloquear o acesso, você já cria essa lista de bloqueio aqui, já adiciona aquele SSID. Só um detalhe, esse grupo de acesso, controle de acesso, ele se aplica ao SSID e não a toda a rede wireless. Então, quando eu estou configurando o Wi-Fi Teste 2, ali no Wi-Fi Teste 2 eu defino quais os MACs serão bloqueados, mas eles não serão bloqueados para o Teste 1, por exemplo, que é o Wi-Fi principal. Eles só serão bloqueados no Wi-Fi 2. Então é por SSID, no caso, o controle de acesso. É o Wireless ACL que tem nos roteadores, que você faz ali manualmente, cadastrando o MAC nos roteadores. Isso a gente consegue fazer utilizando esse recurso aqui dentro do Wi-Fi mesmo. E as funções de Captive Portal. Então, o Captive Portal ele é um mecanismo, é um recurso que serve para você liberar ou bloquear o acesso de alguém a uma determinada rede. Bloquear ou liberar em que sentido? Imagine que, vou pegar o exemplo daqui que eu já citei lá no começo. O nosso participante de treinamento, ele vem aqui para o ITEC, ele é cadastrado lá na portaria. Quando ele vem aqui para a sala e ele quer utilizar o Wi-Fi, nós não conseguimos dar o acesso para ele do Wi-Fi corporativo, porque para o Wi-Fi corporativo você precisa estar no domínio, precisa ter uma configuração na máquina. Então nós temos uma rede wireless que é Wi-Fi visitantes. Quando ele conecta nessa rede, abre ali no navegador dele, do dispositivo dele, uma tela para ele digitar o CPF. Isso é um Captive Portal. É uma forma de identificação e de liberação de acesso para um determinado dispositivo, para um determinado usuário. É essa a ideia que a gente tem aqui dentro do Wi-Fi. Existem quatro tipos de Captive Portal aqui que eu posso criar. Por SSID, inclusive, eu posso dizer que, por grupo WLAN, posso dizer que no grupo WLAN 1 vai ter um, no grupo WLAN vai ter outro, no outro grupo WLAN vai ter outro. Então não é por SSID necessariamente, mas é por grupo de Access Point, por grupo WLAN. Eu posso dizer que na portaria o acesso
vai ser via voucher de um hotel, por exemplo. O cliente chega no hotel, ele faz o cadastro dele, quando ele se conectar à rede da portaria visitantes, ele vai precisar de um voucher que foi gerado para ele. E aí esse voucher é entregue, o cliente digita ali na tela inicial, ele tem acesso à navegação. Ou, quando ele já está cadastrado, eu posso dar para o hóspede o cadastro via o CPF dele. Eu já peguei o CPF, já tenho ali no meu sistema. Existe a possibilidade de fazer a integração do Wisefy com outras aplicações, né? Aqui tem a opção, tem a chave da API aqui que você consegue integrar com os sistemas do hotel, por exemplo. E aí você já integra as duas coisas. Quando entra com o CPF lá, já entra o CPF para você conseguir criar o bloqueio aqui. Então o cliente coloca o CPF dele e libera o acesso. Ou se é uma praça, por exemplo, ou uma área aberta do hotel, ou uma praça de alimentação, e eu quero que as pessoas se cadastrem, ou seja, coloquem os seus dados pessoais ali para terem acesso, eu tenho aqui o Captive Portal de cadastro individual. Então o voucher, eu gero senhas aleatórias, o sistema gera senhas aleatórias para liberar o acesso para o cliente final. Então eu posso criar aqui de uma vez só, sei lá, 50 vouchers, eu vou colocar aqui. A quantidade de dispositivos que poderão compartilhar aquela senha. Isso é legal, quando você vai no hotel, você está com o seu smartphone, mas você está com o seu notebook e o seu tablet. Você quer usar o mesmo Wi-Fi nos três. Então aqui eu consigo definir quantos dispositivos vão compartilhar aquela senha, aquela chave. Vou colocar 3 aqui no exemplo, o tablet, o notebook e o smartphone. E o tempo que esse voucher vai durar. Então entrei lá no hotel e vou ficar 24 horas, vou ficar um dia. Entrei agora, vou sair no mesmo horário do dia seguinte, eu posso marcar um dia aqui. Ou se é na portaria, eu quero limitar o acesso das pessoas que estão ali, o voucher só dura 15 minutos, é o tempo do check-in. Então eu posso colocar aqui 15 minutos, enfim, eu posso definir o tempo que aquele voucher vai valer, vou deixar 15 minutos e gerar, ele vai gerar uma lista com os vouchers que eu quero. Então gerou aqui, ó, gerou uma lista com os 50 vouchers. Ele vai, aparece aqui, ó, os vouchers que eu gerei aqui, né? Então aparece de 10 em 10, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, de 10 em 10. E aí eu tenho aqui 5, então são 50 exatamente, de 10 em 10. E aí eu posso visualizar aqui se o cliente já está usando aquele voucher, ou seja, se ele já digitou alguma vez aquele voucher ou não, e consigo limpar aqui os que já foram utilizados. Então, passou 15 minutos, a pessoa já usou aquele voucher, eu posso vir aqui limpar a lista, para não ficar uma lista gigantesca com um monte de vouchers já utilizados. Então dá para limpar aqui o que já foi utilizado e gerar novos vouchers, por exemplo. Então esse daqui é um código que quando eu conectar, vai abrir uma página com um único campo para eu digitar esse código lá. No cadastro individual, a ideia é a mesma, é liberar o acesso com base numa informação que o usuário precisa colocar ali no navegador, não na configuração do Wi-Fi, ele já passou pela autenticação do Wi-Fi, mas é na configuração, na navegação, né, quando ele for fazer a primeira navegação, ele digita os dados pessoais dele. Então ele vai digitar o CPF, o nome, o e-mail, o telefone, e aí o sistema libera o acesso para ele ou não. Existe uma opção aqui quando eu vou gerar o voucher, que é quando eu vou criar aqui o voucher, não, o cadastro individual, eu coloco o CPF, o nome, e-mail, telefone e a quantidade de dispositivos e o tempo. Quando está autorizado, significa que aquele usuário com aquela combinação ali de dados pessoais, se ele digitar certo, ele vai ter acesso ao sistema. Se eu desmarco o autorizado, quando ele digitar aqueles dados, o sistema fica aguardando que, não libera o acesso imediatamente para ele, fica aguardando que algum operador aqui do sistema vá lá e autorize ele para usar aqueles dados. Então existe a possibilidade sim de o usuário conectar a uma rede, ele não passou pela portaria, mas ele conecta aquela rede, faz o cadastro dele e depois alguém aqui do sistema, alguém que está gerenciando o Wisefy pode liberar ou não o acesso para ele. Ou posso fazer já o cadastro e quando a pessoa for acessar, for conectar, o cadastro dela já está feito e já está autorizado. Então existem os dois caminhos aí, né?
nativamente bloqueado, e aí ele depende de uma autorização aqui, ou desbloqueado, que aí não depende da autorização aqui dentro do WiseFi. Por padrão, quando eu não crio nada, quando eu crio só quando eu não crio o perfil aqui de nenhum usuário e eu adiciono o cadastro individual no Captive Portal de um grupo WLAN, então imagina que eu criei lá no grupo WLAN 1 o uso do Captive Portal com cadastro individual, mas eu não cadastrei ninguém aqui. Por padrão, os usuários eles estão autorizados. Então, se eu criar e não cadastrar ninguém, vai abrir a página para o usuário, ele vai poder digitar ali o usuário, o nome dele, o CPF, o e-mail, o telefone, e ele já vai ter acesso à internet, porque, por padrão, o WiseFi vem autorizado. Mas eu posso mudar isso. Aqui na aba Configurações Globais do WiseFi, ele me mostra aqui, ó, configuração inicial de clientes, Captive Portal, cadastro individual, autorizado. 10 dispositivos e 1 dia. Então, por padrão, ele vem com essa configuração. Se eu não cadastro ninguém lá, ele já vem com essa configuração. Mas eu posso mudar aqui e inverter para todo mundo não autorizado. E aí o não autorizado significa que ele pode criar o cadastro, só que ele só vai ter acesso depois que o administrador aqui do sistema ele liberar o acesso e autorizar o acesso. Mas como eu falei, por padrão aqui nas configurações globais, ele vem como autorizado. É importante isso. Na hora de criar o Captive Portal cadastro individual, definir se você quer realmente autorizado todo mundo e só coletar os dados, ou se você quer fazer o controle efetivamente e bloquear aquele que não tenha, que não seja autorizado pelo sistema. O terceiro é o CPF. É a mesma ideia do voucher, só que aqui, em vez de gerar vouchers aleatórios, você cadastra o CPF do usuário. Então o cliente chegou ali na portaria, eu pego o CPF dele, adiciono aqui, seleciono quantos dispositivos ele vai poder utilizar com aquele CPF e o tempo de duração e gero. A partir daí, aquele CPF vai ser autorizado, digamos assim, a usar o Wi-Fi pelo tempo determinado aqui nessa configuração do Captive Portal. Mas a ideia é a mesma do voucher lá. A diferença é que o voucher ele gera senhas aleatórias. Eu não preciso saber o CPF da pessoa. Eu posso gerar vouchers, por exemplo, e vender esses vouchers na lanchonete ali do hotel. A pessoa compra o voucher de 15 minutos, 20 minutos e usa a internet ali por um tempo e depois, se ela quiser mais, ele vai lá e compra outro voucher. Ou pelo CPF para aquele que já tem o cadastro ali. E a senha simples é parecido com a configuração da senha do Wi-Fi, mas ainda assim não é uma senha do Wi-Fi. Para usar a senha simples, o cliente ele vai lá no smartphone dele, ele procura a rede Wi-Fi, no nosso caso o Wi-Fi Teste 2, ele vai se conectar lá. Quando ele for vai se conectar sem senha, aparece uma rede aberta. Quando ele for navegar, vai pedir essa senha do Captive Portal aqui que ele precisa saber. Então ele vai digitar a senha, em vez de na configuração do Wi-Fi, ele vai digitar em uma página que vai ser exibida para ele ali no navegador. E existe também a possibilidade aqui, são esses 4 métodos, né, de autenticação via Captive Portal, e existe também a possibilidade de você editar aqui as configurações do Captive Portal, da página que vai ser exibida ali. Então dá para você mudar o nome que aparece lá em cima, dá para colocar um texto que você queira. Então, bem-vindo ao Hotel Intelbras, bem-vindo à fábrica da Intelbras, maior fabricante de telecomunicações do Brasil. Bem-vindo ao ambiente tal, você muda ali a frase. E você muda também o site que você quer para qual seja redirecionado. Então, a hora que o cliente digitar a senha certa, para onde que ele vai? Ele vai para o site da Intelbras, nesse caso, por padrão, mas ele pode ir para o site do seu hotel, ele pode ir para o site que você definir ali e também editar a imagem de fundo, colocar a imagem do seu estabelecimento, do estabelecimento do cliente, para ele perceber que ele pode, para o cliente perceber que ele está efetivamente navegando no site ou numa página daquele estabelecimento ali, né, do hotel, da empresa, enfim. Eu defino a imagem aqui de acordo com o negócio que está utilizando aqui o WiseFi. Na aba de estatísticas,
ele me traz algumas estatísticas de tráfego, quantidade de clientes conectados, traz o histórico ali de clientes conectados em função do período, né? Então, por dia ele vai mostrando a evolução ali de clientes conectados, a evolução do tráfego também. Então, a partir daqui você consegue saber os horários de pico do consumo de banda da sua rede, e aí você consegue também, a partir dessa informação que o Wisify vai te dar, você consegue escolher o melhor plano de internet, por exemplo. Você viu que toda sexta-feira à tarde o pessoal está usando o link de internet no limite. Você tem 10 mega, todo mundo está consumindo os 10 mega. Opa, então isso pode ser um indicador de que eu preciso aumentar o meu link de internet porque eu estou chegando no limite toda sexta-feira, tal horário. Então, a partir da evolução do tráfego, você consegue criar essas boas práticas aí, né? Analisando aqui, mudar o seu plano de internet para melhor atender o cliente que vai estar conectado aqui. Então aparece um resumo aqui do tráfego e dos clientes e os gráficos aqui embaixo e aparece por AP, né? Se você quiser ver num determinado AP, no AP da recepção, por exemplo, você marca aqui qual o AP que você quer configurar e qual o AP que você quer visualizar essa configuração, visualizar esse status, esses dados aqui, esse histórico, né, de dados dos access points. Nas configurações globais, existe aqui a possibilidade, como eu falei lá atrás, da configuração da sensibilidade do rádio, dá para fazer por access point. Então, quando o meu dispositivo estiver conectado ao AP1, se o sinal dele for menor do que menos 85, por exemplo, ou menor do que menos 70, eu defino lá no AP, o AP vai desconectar ele e ele naturalmente vai procurar um rádio, um Wi-Fi com um sinal melhor. Então existe a chance eu aumento a chance do meu equipamento estar sempre conectado no AP com o melhor sinal. Eu posso fazer essa configuração por grupo WLAN em vez de por AP. Então todos os APs que fazem parte do grupo WLAN 1 usam a sensibilidade de menos 70. E aí eu mando aquela configuração para todos ao mesmo tempo. Ou global, posso dizer que todos os APs que estiverem conectados ao Wisify, independente de grupo WLAN, se eu seleciono lá, ele vai usar a sensibilidade global, que é o valor que está aqui como menos 85, mas eu também consigo editá-lo aqui. Então eu consigo mudar esse valor aqui para que ele não... para que todos os APs usem esse valor aqui, que é o global. Existe também a possibilidade de eu mudar aqui as configurações iniciais do Captive Portal, escolher a cor do LED também. Então lá dentro do AP eu posso definir qual que é o LED qual que é a cor que vai usar o LED. Dentro do grupo WLAN eu posso definir qual que é a cor do LED, ou eu posso definir também que todos vão usar a mesma cor de LED. Então todos serão verdes. Ou grupo WLAN 1, primeiro andar vai ser verde, grupo WLAN 2, segundo andar vai ser amarelo, vai ser azul, terceiro e assim vai. Então eu consigo definir, e aí quando eu estiver no ambiente, eu olho para o AP, eu já sei qual que é o grupo WLAN que ele está utilizando, por exemplo, porque ele aparece, a cor do LED ali em volta pode aparecer de acordo com a configuração do grupo WLAN que eu defini. Tem outro recurso legal aqui que eu acabei passando, que é na aba Access Points, ele habilita uma opção aqui de localizar. O localizar faz o quê? Localizar, quando eu clico, ele pisca o LED do Access Point. Então o Access Point, vamos imaginar que eu tenha 30 Access Points na minha rede. Para saber qual que é qual, eu vou ter que, se eu não tivesse esse
Alô, voltou? Então eu posso, por exemplo, mudar aqui, desculpa a falha técnica aqui, a gente teve um probleminha aqui com o áudio, mas já está resolvido. Eu posso aqui, por exemplo, ele já vem aqui configurado com o token de autenticação para acesso à API. Então, quando eu quero fazer a integração do Wisify com o sistema do hotel, por exemplo, eu posso fazer essa integração usando esse token que é gerado aqui, que está aqui dentro da configuração global. E eu consigo mudar também a VLAN para o gerenciamento dos access points. Então, se eu quiser fazer com que todos os APs que estão conectados ali na minha rede utilizem a VLAN de gerenciamento 10, estão no switch gerenciável, eu criei ali uma VLAN só para gerenciamento de APs, para evitar que, por acaso, algum usuário que esteja numa VLAN diferente tenha acesso ao gerenciamento, eu posso criar e aí eu ativo aqui essa VLAN de gerenciamento. A partir daí, o Wisify e a configuração de todos os APs é feita somente por aquela VLAN. Se eu estiver fora daquela VLAN, não dá mais certo, não consigo mais fazer esse acesso ali. Usuários, imagine que você tenha lá no hotel, você criou ali a configuração do Wisify, deixou tudo funcionando e você dá essa senha de administrador para alguém que não tem conhecimento. Então esse alguém ele pode mudar uma configuração aqui que atrapalhe toda a sua rede, pode mudar um grupo WLAN, mudar uma senha e derrubar todo mundo. Pensando nisso, aqui tem também a possibilidade de eu criar um novo usuário. O usuário que eu criei lá no início, ele vem como administrador, mas eu posso criar um novo usuário aqui somente como administrador de Captive Portal. Significa que esse usuário, eu crio um usuário e uma senha para ele, esse usuário, quando ele logar, ele vai ter acesso somente à geração, a gerar e a gerenciar, na verdade, os vouchers do Captive Portal. Ele não vai conseguir mudar nenhuma configuração do Wisify. E aí essa senha eu dou para o operador do balcão, para quem está ali fazendo a recepção das pessoas, né? E fazendo o cadastro das pessoas. Essa pessoa não precisa ter conhecimento de rede para fazer isso. Basta ela ser treinada para gerar vouchers ou administrar os vouchers ali e não corre o risco dele danificar e de mudar a configuração do Wisify, da configuração avançada do Wisify. O administrador, o técnico que faz o gerenciamento dali, ele vai lá e usa a senha de administrador dele para fazer essa configuração. Então dá para criar perfis aqui, né, de usuários com níveis de acesso diferente. E a configuração do e-mail, que é para resgatar a minha senha, para restaurar a senha. Caso eu esqueça a senha, eu preciso fazer a configuração de qual vai ser o e-mail que vai enviar a senha para o meu e-mail de cadastro. Então aqui nos usuários, eu tenho o usuário fabrício.araújo, que é o meu e-mail, que é por ele que eu vou receber a senha caso eu esqueça. Só que eu preciso configurar um e-mail que vai enviar essa senha para o meu e-mail. A senha padrão ou a senha que eu configurei ali. E é isso que eu configuro aqui. Então o e-mail remetente, quem vai enviar, o usuário, o host e a senha desse e-mail. A partir daí ele vai encaminhar, vai conseguir mandar a senha. Importante isso. Se eu não crio isso daqui, se eu não crio essa configuração de e-mail, eu não consigo restaurar a senha do Wisify pelo e-mail. Então é importantíssimo, uma das primeiras coisas que a gente deve fazer quando instala o sistema é configurar um e-mail que vai ser o e-mail de envio de senhas. E aí sim, se der problema, esqueci a senha, eu posso vir aqui e mandar ali na tela inicial, esqueci a senha, ele manda novamente a senha para o meu e-mail com base, tendo como remetente, né, esse e-mail que eu configurei aqui. E na aba Sistemas, existe aqui a possibilidade também de de importar uma nova configuração. Então lá no início, quando eu fiz a instalação inicial, apareceu ali se eu queria pegar um backup que já existia e colocar aqui dentro. Então eu optei por fazer a configuração do zero. Mas se eu já tiver com o Wisify instalado e eu quiser importar uma configuração que já está feita, eu venho aqui em Sistema, Importar Dados, ele importa uma configuração que já está aqui na minha máquina. O processo é o mesmo daquele lá do início. Se eu quiser exportar os dados, então já fiz a configuração, a minha rede está funcionando aqui, está tudo certo. Eu posso exportar os dados aqui. E aí eu gero um arquivo de configuração que eu salvo depois aqui dentro do Wisify.
ou restaurar o padrão de fábrica. Aqui eu volto o WiseFi para o reset, ele volta para o padrão de fábrica, volta para as configurações iniciais e aí eu tenho que fazer toda a configuração de novo. Se eu não fizer um backup aqui e voltar ao padrão de fábrica, ele reseta o WiseFi e reseta todos os access points. Ele até dá um alerta aqui quando você vai iniciar. Então ele reseta todo o WiseFi e todos os access points que estão sendo gerenciados pelo sistema. É importante tomar cuidado com isso daqui, porque se você não fizer o backup, exportar os dados, você vai ter que configurar de novo o grupo WLAN, vai ter que configurar de novo os Captive Portals. Se tiver cadastro individual, vai ter que criar todos os cadastros novamente. Então é importante tomar cuidado na hora de restaurar o padrão de fábrica, para verificar se você realmente quer fazer isso e quer configurar de novo, ou se você quer fazer um backup das configurações e depois instalar novamente no WiseFi. Ou se eu for formatar a minha máquina, por exemplo, eu exporto os dados, formato a máquina, depois lá no início, na configuração inicial, eu restauro aqui o backup da configuração. No monitoramento existe a possibilidade de ativação do SNMP, para monitoramento aqui do sistema via SNMP, via outras aplicações que coletem a informação aqui do meu WiseFi, né, para fazer o gerenciamento dele de outros sistemas. E embaixo aparece, caso a minha máquina esteja conectada a mais de uma rede com IPs diferentes, aparece qual IP eu quero, qual a faixa, né, qual a rede eu quero que o meu WiseFi utilize. Então, se os meus APs estão aqui, eu tenho duas redes diferentes, duas VLANs diferentes, por exemplo, ou a minha máquina, o meu WiseFi está conectado no Wi-Fi e no cabo, eu tenho a possibilidade aqui de selecionar em qual das duas redes o meu sistema vai procurar os APs e vai fazer o gerenciamento dos access points. Então a ideia do WiseFi, como a gente falou lá no começo, é fazer o gerenciamento centralizado dos access points, fazer todo o controle dos APs e ficar tudo de uma maneira fácil e na mão do operador. Percebam que quando eu tenho um AP, é fácil configurar um access point e colocar na minha empresa e deixar ele funcionando. Agora, se eu tenho 30 access points, eu tenho que configurar 30 access points, às vezes com a mesma configuração, mudando a senha, ou às vezes com configurações diferentes por andar. Eu tenho que ir andar por andar, identificar cada um dos access points para depois conseguir acessar eles via rede para fazer o gerenciamento. Aqui não. No WiseFi eu já faço o gerenciamento de maneira centralizada, facilitando a minha vida e também conseguindo monitorar os access points que estão ali conectados e a partir daí tomar medidas para melhorar ainda mais o desempenho da minha rede wireless, trocando de canal, fazendo a melhor escolha dos canais ali, né? Nós falamos disso num webinar há um tempo atrás sobre boas práticas de Wi-Fi empresarial. Lá nós falamos sobre a escolha do canal certo, a potência, a sensibilidade. É legal dar uma consultada que serve como base para isso daqui. Mas a partir do WiseFi você consegue diagnosticar problemas que você consegue implementar essas boas práticas e resolver o problema e tornar o seu Wi-Fi aí de alto desempenho e gerenciando de maneira centralizada aqui. Ok? Valeu! A nossa ideia era apresentar realmente o WiseFi. Se você quiser saber um pouco mais ou se você quiser configurar mais o WiseFi, você pode acessar ali o treinamentos.intelbras.com.br, que lá tem mais informação, tem um detalhado aqui da configuração do WiseFi. Eu peço também para vocês ficarem ligados aí que nós teremos alguns lançamentos aí até o final do ano. Nós teremos muitas novidades, nós vamos ter equipamentos AC aí que vão vir na faixa de 5 GHz para aumentar a capacidade de tráfego da sua rede. Nós vamos ter outras formas de autenticação. Nós lançamos recentemente a possibilidade do uso do Facebook, Wi-Fi Facebook, para o AP360 também, então isso é uma novidade. É legal quem quer usar o Wi-Fi Facebook num equipamento nesse formato, no teto ali e discreto, pode usar agora a função Wi-Fi Facebook no AP360, né? Que é esse produto novo aqui. E nós temos aí, lembrando, compatíveis aqui com o WiseFi, o AP300, AP310 e o AP360, que são os nossos rádios que compõem hoje a nossa linha de Wi-Fi empresarial, Wi-Fi corporativo, que são soluções de alto desempenho e desenvolvidas aí para você oferecer o melhor serviço de Wi-Fi para o teu cliente, ok? Valeu,
Nos vemos no próximo e continue acompanhando a gente aqui nos nossos webinars, na nossa playlist no YouTube, no nosso Facebook do ITEC, que estamos à disposição para ajudá-los a desenvolver projetos de qualidade, ok? Valeu e até mais.